Para a nossa live, um excelente dia, que Deus abençoe a sua vida. E já estamos aqui, né, depois de um treininho endorfinado, vamos para a palavra de Deus, né, todos os dias, pela manhã, a primeira coisa que você deve fazer é exaltar o Senhor, glorificar o nome dEle e agradecer por mais um dia. Nós vamos hoje para a leitura de 2 Samuel 18, onde fala sobre Deus recolhe cada lágrima daqueles que confiam em Deus. Então, quando a vitória vem acompanhada de dor, nem toda vitória chega com celebração. Algumas chegam com lágrimas. Davi organiza o exército e dá ordem para lutar, né, contra Absalão, e Absalão morre na batalha. E a vitória vem, mas o coração de Davi se quebra. Davi chora profundamente por Absalão, né? Então, nem algumas vitórias que elas vêm acompanhadas de lágrimas, mas pode ter certeza, quem confia no Senhor recebe a vitória. Já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento dessa palavra, trazendo sabedoria, trazendo o amor dele, trazendo a graça dele. Amém? E diz assim: E Davi contou ao povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou ao povo um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abisai, e filho de Jeruía, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu, e disse o rei ao povo: Eu também serei convosco. Porém o povo disse: Não sairá, porque se formos obrigados a fugir, não importarão conosco. E ainda que a metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que na cidade que nos sirva de socorro. Então disse Davi: O que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu, centenas em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratarei por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo no campo, encontraram-se com Israel, e deu-se a batalha do bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante do servo de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais o povo, o bosque consumiu, do que a espada que consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com o servo de Davi, e Absalão ia montado no muro. Entrando no muro debaixo dos espessos ramos de grandes carvalhos, pegou-se-lhe a cabeça de carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, no muro que estava debaixo dele, e passou adiante. E vendo um homem que fez saber a Joabe, disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem como lhe fizera saber: Pois o viste, porque não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos, 1000 moedas de prata não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, Abisai e Itai, dizendo: Guarda-vos cada um de vós ao tocar o jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco de minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, tu mesmo te oporia. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dados da sua mão e traspassou no seu coração Absalão, estando ele ainda vivo no meio de carvalho. E cercava 10 moços e levaram armas de Joabe e feriram Absalão e mataram. Então tocou Joabe a trombeta e voltou o povo e perseguiu Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e lançaram no bosque grande cova e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, e está no vale do rei, pois dizia: Filho nenhum tenho que conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna do seu próprio nome. Por isso até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Então disse Ahimaas, filho de Zadok: Deixe-me correr e denunciarei ao rei o Senhor
o vingou das mãos do inimigo. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: Vai tu e dize ao rei que viste. E Cuse inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu a Amás, filho de Zadok, e disse Joabe: Seja o que for, deixe-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Porque agora correrias tu, meu filho, pois não tem mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaas, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Ahimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado em duas portas, e a sentinela subiu o terraço da porta junto ao muro, levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei, e o rei respondeu: Se vem só, há novas em sua boca, e vindo andando chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou do porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse ao rei: Também traz estas novas. Disse mais a sentinela: Vem e corre primeiro o que correr a Ahimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem bem e virá com boas novas. Gritou, pois, a Ahimaas e disse ao rei: Paz. Inclinou o rei o rosto da terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus. Entregou os homens que levantaram a mão contra o rei do meu senhor. Então disse: Vai bem, jovem Absalão. E disse a Ahimaas: Vi um alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei a mim, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: Anunciar-se-á ao rei o Senhor que hoje vingou das mãos de todos que se levantaram contra ti. Então disse ao rei a Cuse: Vai bem, jovem Absalão. E disse Cuse: Sejam com aquele jovem inimigo do rei meu senhor. E todos se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala, estava acima da porta e chorou, andando assim: Meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera eu morrerei por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então Davi começou a se lamentar ali, né? Aquela dor ali que era a vitória, porque Absalão, né, ficou contra Davi, mas era o filho, né? Então, assim, mais coisas assim que eu vejo que Davi, infelizmente, teve que passar por uma situação, né, que foi plantada lá no começo, né? E o Senhor é misericordioso e tudo, mas essas colheitas, né, elas geram dores muito grandes. Então nós vamos por aqui para o discernimento dessa palavra. Primeiro, nem sempre nossas ordens são obedecidas. Joabe mata Absalão contra a ordem do rei. Não controlamos tudo, mas confiamos em Deus. Segundo, Deus cumpre o propósito mesmo em meio à dor. A rebelião chega a fim. Deus permanece soberano mesmo quando o coração sofre, né? O coração de Davi. Então o nome de Deus é o sim com excelência. Guarda isso. A dor não anula o amor de Deus. Davi chora para Absalão. Deus entende nossas lágrimas. Vai lá, beijo. Então declara hoje aí no seu coração: Deus cuida do meu coração. Deus cuida do meu coração. Deus cuida do meu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus, ele trabalha com um não que é para o nosso bem, que é para nos ajudar, né? Que é para nos conduzir. Então, o não de Deus é o sim com excelência. Então, que você absorva essa palavra, que você cresça nessa palavra, que a graça do Senhor esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.